Você já teve aquele momento em que o chão some debaixo dos seus pés? Quando tudo aquilo que você chamava de segurança, o emprego, o relacionamento, a saúde, a certeza de amanhã, simplesmente começa a desaparecer como areia entre os dedos e você se pega acordado de madrugada com o coração acelerado, perguntando em silêncio: quem vai me proteger? Quem vai me guardar? O que vai ser de mim? Você já esteve nesse lugar? Porque se já esteve, o que eu vou compartilhar com você hoje não é apenas uma mensagem, é uma revelação. É uma palavra que foi escrita há aproximadamente 3.000 anos, num contexto de guerra, de perseguição, de ameaça de morte, e que ainda hoje, com toda a força que o tempo poderia ter apagado, permanece viva, cortante, transformadora. Hoje vamos mergulhar fundo no Salmo 27. E eu prometo a você, você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Mas para entendermos verdadeiramente o que esse salmo contém, precisamos viajar. Precisamos cruzar oceanos de tempo, pousar em terras áridas e montanhosas, do que hoje chamamos de Israel e da Palestina. Caminhar pelas mesmas pedras que Davi caminhou, sentir o mesmo calor que ele sentiu, e entender o peso real das palavras que ele escolheu. Porque a Bíblia não é um livro caído do céu, numa versão já traduzida para o português. Ela foi escrita em hebraico, em grego, em aramaico, por pessoas reais, em situações reais, com vocabulários carregados de significados que nossa tradução, maravilhosa que é, às vezes não consegue capturar completamente. Então, vamos começar pelo começo. A primeira palavra do Salmo 27, na maioria das traduções em português, é: o Senhor é a minha luz. Simples, não é? Parece simples. Mas no hebraico original, essa frase é Adonai Ori. E a palavra Ori, que traduzimos como luz, carrega um peso muito maior do que simplesmente a ausência de escuridão. No hebraico bíblico, Or não é apenas luminosidade física. Arqueólogos e linguistas que estudam os textos semíticos antigos explicam que Or, no contexto cultural do Antigo Oriente Próximo, era associado à presença divina manifesta, à revelação de algo que estava oculto, ao guia que orienta o caminhante na noite. Era uma palavra de orientação existencial, não apenas visual. Isso muda tudo. Porque quando Davi escreveu, o Senhor é a minha luz, ele não estava apenas dizendo, Deus ilumina meu caminho como uma tocha. Ele estava declarando, Deus é a minha orientação, quando eu não sei mais para onde ir. Ele é a revelação que desfaz a confusão. Ele é a presença que transforma o desconhecido em terra conhecida. Para um homem que estava sendo caçado como animal selvagem pelos desertos da Judéia, e vamos falar mais sobre isso em instantes, essa palavra tinha o peso de sobrevivência. Agora, quem era esse Davi que escreveu esse salmo? Precisamos entender o contexto histórico, porque ele transforma completamente a leitura. Historiadores e arqueólogos têm trabalhado por décadas na região que hoje corresponde ao sul de Israel e ao nordeste do atual Egito. E o que emergiu dessas escavações é um quadro impressionante. Davi viveu aproximadamente entre os anos 1030 e 970 a.C. Ele foi pastor de ovelhas na região de Belém, que hoje fica a apenas 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, uma cidade de cerca de 25.000 habitantes nos dias de hoje, mas que naquela época era uma aldeia relativamente pequena, numa região árida, semidesértica, de colinas calcárias. Arqueólogos que escavaram a região confirmam que as condições climáticas eram muito semelhantes às de hoje. Verões secos com temperaturas que chegam a 38 graus, invernos frios com ventos cortantes. Davi cresceu nesse ambiente. Antes de ser rei, ele foi pastor. E ser pastor no antigo Israel não era uma ocupação romântica como às vezes imaginamos.
Especialistas em antropologia cultural do Antigo Oriente Próximo explicam que pastores da época de Davi enfrentavam leões, ursos e outras ameaças com regularidade. A própria Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, registra o próprio Davi relatando ao rei Saul que havia matado leões e ursos com as próprias mãos para proteger o rebanho. Isso não era exagero ou metáfora. Registros arqueológicos de fauna da região de Canaã confirmam a presença de leões asiáticos nessa região até aproximadamente o século XII da nossa era. Então, quando Davi fala de inimigos, de guerras, de ameaças, ele não está usando linguagem poética desconectada da realidade. Ele conhecia o perigo de perto. Ele sabia o que era estar num lugar escuro, sem saída aparente, com algo maior e mais forte do que ele se aproximando. E há mais. A maioria dos estudiosos bíblicos associa o Salmo 27 ao período em que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Saul tinha enviado soldados para matar Davi. Existem registros bíblicos detalhados dessa perseguição nos capítulos 18 ao 26 do primeiro livro de Samuel, uma perseguição que durou anos, que levou Davi a fugir para as cavernas de Adulão, para o deserto de Zif, para a região de En-Gedi. Hoje, En-Gedi é um oásis no lado ocidental do Mar Morto, a mais de 300 metros abaixo do nível do mar, a região habitada mais baixa da terra. Quem visita En-Gedi hoje pode explorar exatamente as mesmas formações de cavernas onde Davi se escondeu. Arqueólogos israelenses encontraram nessa região evidências de habitação humana em períodos que correspondem à época de Davi. As cavernas são profundas, escuras, com labirintos de câmaras que podem abrigar centenas de pessoas. O calor lá fora é quase insuportável, especialmente no verão, quando as temperaturas na beira do Mar Morto podem ultrapassar 45 graus. Imagine por um momento o que era isso para Davi. Você foi ungido como rei por Samuel, o maior profeta de Israel. Deus mesmo disse que você seria rei. E agora você está escondido numa caverna escura e úmida, com um grupo de marginalizados e endividados que se juntaram a você, ouvindo os passos dos soldados de Saul lá fora, sem saber se aquela era a última noite da sua vida. Não havia ninguém para pedir socorro. Não havia hospital próximo se você fosse ferido. Não havia sistema jurídico que te protegesse. Era você, Deus, a escuridão e o medo. E foi de dentro dessa escuridão que nasceu o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A palavra hebraica traduzida como salvação é Yishi, derivada da raiz Yasha, que significa literalmente espaçoso, amplo, aquele que tira do lugar estreito e te coloca num lugar largo. Arqueólogos e linguistas semíticos confirmam que esse conceito de salvação no antigo Israel estava profundamente ligado à ideia de libertação de situações de confinamento, de inimigos cercando, de paredes se fechando, de não ter mais para onde fugir. Yasha era salvar alguém que estava comprimido, sufocado, sem saída. E aqui está a primeira revelação que quero que você carregue hoje. Davi não estava negando o perigo. Ele estava escolhendo uma perspectiva maior do que o perigo. Quando ele diz, a quem temerei, em hebraico, mimi e ira, ele não estava dizendo que não sentia medo. Os salmos registram em muitos outros momentos Davi expressando angústia, choro, clamor. O que ele estava fazendo era colocar o medo em perspectiva diante da grandeza de Deus. Se Deus é o meu espaço quando estou comprimido, a quem devo temer? Especialistas em psicologia cognitiva explicam que esse é exatamente o mecanismo que hoje chamamos de reenquadramento cognitivo. Mas Davi não precisou de um PhD em psicologia. Ele tinha o Espírito de Deus, e esse Espírito lhe ensinou algo que a ciência levaria séculos para sistematizar. Você não pode eliminar completamente o medo, mas pode colocar uma âncora maior do que ele.
O salmo continua: O Senhor é a força da minha vida, a quem me recearei? Quando os maus se aproximaram de mim para comerem a minha carne, eram meus adversários e meus inimigos. Eles tropeçaram e caíram. Essa imagem de comer a minha carne é chocante para nós hoje, mas no contexto cultural do Antigo Oriente Próximo, ela era uma expressão comum para descrever inimigos com intenção devastadora. Especialistas em literatura bíblica do Antigo Oriente Próximo explicam que expressões similares aparecem em textos ugaríticos. A Ugarit era uma cidade-estado do segundo milênio antes de Cristo, localizada na costa do que hoje é a Síria, a aproximadamente 500 quilômetros ao norte de Jerusalém. Textos onde inimigos são descritos como criaturas que devoram. Era uma linguagem de violência absoluta, de inimigo que não quer apenas derrotar, mas destruir completamente. Mas veja o que Davi diz: eles tropeçaram e caíram. Não eu os venci com minha espada. Não meu exército foi superior. O sujeito implícito é Deus. Foi Deus quem fez os inimigos tropeçarem. Davi está descrevendo uma intervenção divina que ele testemunhou. E a arqueologia bíblica registra que há pelo menos um episódio onde isso aconteceu literalmente. No capítulo 26 do primeiro livro de Samuel, Deus lançou um sono profundo sobre o exército inteiro de Saul, 3.000 soldados, permitindo que Davi e Abisai entrassem no acampamento sem que ninguém acordasse. 3.000 soldados dormindo profundamente ao mesmo tempo. Era, nas palavras do próprio texto bíblico, um sono profundo que veio de Deus. Em hebraico, tardemá, a mesma palavra usada no Gênesis, quando Deus lançou sono sobre Adão antes de criar Eva. Era um sono divino, sobrenatural. Então chegamos ao versículo que, para mim, é o coração de todo esse salmo. O versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e inquirir no seu templo. Precisamos parar aqui. Precisamos respirar fundo e entender o que essa frase significava para um israelita do século X a.C. A casa do Senhor que Davi menciona não era o templo de Salomão, porque esse templo ainda não havia sido construído. O templo foi construído por Salomão, filho de Davi, e Davi viveu para ver os planos, mas não para ver a construção. No tempo de Davi, a casa do Senhor era o tabernáculo, uma tenda sagrada, sofisticadíssima, construída conforme instruções divinas detalhadas no livro do Êxodo. Esse tabernáculo havia sido transportado pelos israelitas no deserto durante 40 anos. Arqueólogos e especialistas em arquitetura sagrada do Antigo Oriente Próximo ficaram impressionados ao estudar as medidas do tabernáculo registradas no Êxodo. O lugar santíssimo era um cubo perfeito de 10 côvados em cada lado, o que equivale a aproximadamente 4,5 metros em cada dimensão. Essa forma cúbica perfeita aparece em outras estruturas sagradas do Oriente Próximo da mesma época, e especialistas em arquitetura sagrada explicam que o cubo representava a perfeição, a completude, o ponto de encontro entre o céu e a terra. Não era acidental, era teológico, e era para esse lugar que Davi dizia: uma coisa pedi. Não disse pedi riqueza. Não disse pedi vitória sobre Saul. Não disse pedi reconhecimento. A única coisa que ele pediu, com toda a intensidade do hebraico achat sha'alti, que pode ser traduzido como uma única, exclusiva, concentrada coisa, foi meu pedido. Foi morar na presença de Deus. A palavra morar aqui é shevet, e ela carrega o sentido de assentar-se, de estar estabelecido, de não ser mais nômade. Para um homem que havia passado anos como fugitivo, que dormia em cavernas, que mudava de acampamento constantemente para escapar dos soldados de Saul, essa palavra shevet era profundamente emocional. Era o sonho de quem não tem mais lar. Finalmente, poder parar. Finalmente,
poder descansar, mas não descansar em qualquer lugar, descansar na presença de Deus. E olhe o que Ele quer fazer nesse lugar: contemplar a beleza do Senhor. A palavra hebraica para beleza aqui é noam, que os linguistas descrevem como a beleza que emana de bondade, de graça, de agradabilidade. Não é a beleza estética de um pôr do sol, embora também possa incluir isso. É a beleza que você sente quando está diante de algo profundamente bom, profundamente verdadeiro, profundamente benevolente. É a beleza que nos faz chorar sem saber exatamente por quê. Pesquisadores em neurociência hoje confirmam que o ser humano possui o que chamam de resposta ao sublime, uma reação neurologicamente documentada quando confrontados com algo de grandiosidade que ultrapassa a compreensão. Essa resposta inclui arrepios, lágrimas, sensação de pequenez combinada com uma paz paradoxal. Davi sabia dessa experiência. Ele a descrevia como contemplar o noam, a bondade e beleza de Deus. Mas o salmo ainda não terminou. E os versículos seguintes trazem algo que pode nos surpreender. Depois de toda essa declaração de confiança, o Salmo 27, em seus versículos 7 ao 12, muda de tom. De repente, Davi está clamando: ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamar. Tem misericórdia de mim e responde-me. E então, no versículo 10, uma das frases mais comoventes de toda a Bíblia: pois meu pai e minha mãe me abandonaram, mas o Senhor me receberá. Espera. Davi está falando de abandono dos pais. O que aconteceu? Especialistas em estudos bíblicos e historiadores do antigo Israel oferecem perspectivas fascinantes sobre essa frase. Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, conforme relatado no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, o pai de Davi não chamou Davi. Deixou-o no campo cuidando das ovelhas. Apresentou todos os outros 7 filhos ao profeta. Foi preciso que Samuel perguntasse: há mais algum filho, para que Davi fosse chamado. Alguns estudiosos interpretam isso como um sinal de que Davi era marginalizado dentro da própria família. O caçula, talvez considerado o menos importante. Mas, independentemente do contexto histórico específico, a verdade espiritual permanece poderosa e universal. Abandono, rejeição, a dor de olhar para as pessoas que deveriam ser seus maiores protetores, seu pai, sua mãe, e sentir que elas não estão lá. Esse é um dos dolores mais universais da experiência humana. Antropólogos culturais confirmam que o vínculo de apego com os pais é biologicamente programado nos seres humanos. Somos a espécie que mais depende dos cuidadores por mais tempo na infância. A rejeição parental ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física. E é para esse lugar de dor real, profunda, biologicamente enraizada, que Davi traz sua declaração mais surpreendente: o Senhor me receberá. A palavra hebraica é Yeasfeini, que vem da raiz asaf, que significa recolher, juntar, reunir o que estava disperso. É a palavra usada para um pastor que recolhe ovelhas dispersas. É a palavra usada para reunir colheita. É a palavra de quem está espalhado, perdido, fragmentado e que encontra alguém que vai juntá-lo de volta. E aqui está a revelação que combina verdade espiritual com descobertas que cientistas e historiadores têm confirmado há décadas. Pesquisadores como Mario Mikulincer, da Universidade de Bar Ilan, em Israel, descobriram que adultos que desenvolvem o que chamam de apego seguro a Deus, uma relação espiritual caracterizada por proximidade percebida e confiança, demonstram padrões neurológicos de resiliência semelhantes aos de pessoas com apego seguro com seus pais. Em outras palavras, a ciência está descobrindo o que Davi escreveu 3.000 anos atrás. Quando pai e mãe falham, quando o apego humano não cobre a profundidade da nossa necessidade, existe uma fonte de apego mais antiga, mais profunda, mais constante.
E essa fonte pode literalmente reorganizar nosso sistema nervoso de dentro para fora. O Senhor me receberá. E o Salmo caminha para a sua conclusão com uma das instruções mais poderosas de toda a literatura espiritual da humanidade. Versículo 14. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. Em hebraico, Kavé El Adonai. A palavra Kavé é absolutamente fascinante. Ela vem da raiz kavá, que significa literalmente torcer, entrelaçar, como fios que são torcidos juntos para formar uma corda mais forte. Especialistas em linguística hebraica explicam que a espera bíblica não é passividade, não é resignação, não é o encolhimento de quem desistiu. A espera bíblica é uma ação. É o ato de entrelaçar sua vida com a de Deus, de torcer os fios da sua existência com os fios da soberania divina, de forma que o resultado final seja uma corda muito mais forte do que qualquer fio sozinho poderia ser. As técnicas de cordoaria são documentadas arqueologicamente desde pelo menos 5.000 anos antes de Cristo, com exemplos encontrados no Egito Antigo e na Mesopotâmia. Cada fio individualmente pode ser quebrado facilmente, mas torcidos juntos, eles se tornam mais resistentes do que qualquer um deles isolado. A tensão que seria fatal para um fio sozinho, quando compartilhada entre os fios entrelaçados, distribui-se e perde o poder de romper. Isso é Kavé. Isso é a espera bíblica. Entrelaçar-se com Deus de tal forma que as tensões que sozinhas te quebrariam, distribuídas na relação com Ele, percam o poder de te destruir. Anima-te, em hebraico, shazak, tem a conotação de fortalecer, de endurecer como metal que é temperado, de tornar-se firme não pela ausência de pressão, mas pela transformação que a pressão produz quando você está nas mãos certas. E fortalecer o coração, em hebraico, lev. No pensamento hebraico, não era apenas o órgão físico, nem apenas o centro das emoções. O lev era o centro integrado de tudo: pensamento, emoção, vontade, identidade. Era o lugar onde a pessoa realmente vivia. Quando Davi diz que Deus vai fortalecer o lev, ele está dizendo que Deus vai fortalecer tudo o que você é. Mas há ainda uma dimensão desse salmo que precisamos tocar, e ela está nos versículos 8 e 9, 2 versículos de extraordinária beleza teológica. O meu coração disse: busca a sua face, buscarei a tua face, Senhor. Não escondas de mim a tua face, não afastes com ira o teu servo. Buscar a face de Deus. Em hebraico, bakesh et panav, literalmente procurar, rastrear o rosto de Deus. No Antigo Oriente Próximo, ver o rosto do rei era um ato de suprema intimidade e favor. Especialistas em história das cortes reais do segundo e primeiro milênio antes de Cristo, incluindo as cortes assíria, babilônica e egípcia, confirmam que a presença diante do rosto do rei era reservada apenas aos mais próximos, aos mais favorecidos. Cidadãos comuns jamais tinham acesso ao rosto do monarca. E Davi, o pastor de Belém, o fugitivo da caverna de Adulão, o homem perseguido por soldados, esse homem tinha a audácia, ou melhor, a intimidade de dizer: vou buscar o rosto de Deus, não apenas suas bênçãos, não apenas sua proteção, não apenas seus milagres, o próprio rosto dele. Isso nos leva ao coração do que o Salmo 27 realmente é. Não é apenas um salmo de proteção, não é apenas um salmo de guerra, é um salmo de desejo. É a expressão de um coração que descobriu que a maior necessidade humana não é segurança, é presença, que o maior medo não é o inimigo, é a ausência de Deus, e que a maior conquista não é a vitória sobre os adversários, é a intimidade com o Criador. E aqui está o que mais impressiona, confirmado tanto pelas Escrituras quanto pela história. O Salmo 27 foi preservado e transmitido por gerações em comunidades que enfrentaram perseguição, exílio
destruição. Quando os babilônios destruíram Jerusalém, escavações extensivas feitas na área arqueológica chamada Cidade de Davi encontraram evidências dessa destruição em camadas de cinzas e pontas de flecha. Os judeus deportados para a Babilônia carregavam consigo esses salmos. Sem templo, sem terra, sem rei, eles tinham as palavras. Documentos judaicos da tradição rabínica registram que o Salmo 27 tornou-se parte da liturgia especial dos dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, práticas que continuam até hoje há mais de 2000 anos de transmissão ininterrupta. Em sinagogas de Tel Aviv, de Nova York, de São Paulo, no dia de Yom Kippur, judeus leem esse mesmo Salmo 27. A palavra que Davi escreveu numa caverna do deserto de Judá continua viva, continua sendo pronunciada, continua encontrando ouvidos e corações que precisam dela. Não é um salmo que sobreviveu apesar das circunstâncias. É um salmo que sobreviveu por causa da sua verdade. Porque cada geração que passou por perseguição, por exílio, por abandono, por medo, encontrou nessas palavras algo que nenhuma circunstância conseguiu desmentir. Porque o Salmo 27 não é um salmo de quem não sofreu, é um salmo de quem sofreu muito e, mesmo assim, descobriu algo que vale mais do que o fim do sofrimento. Descobriu a presença de Deus no meio dele. E é isso que Davi deixou como herança para você e para mim. Não uma fórmula para evitar o sofrimento, não uma lista de passos para que os inimigos desapareçam, mas uma perspectiva, uma uma luz que orienta, que transforma o significado da caverna, que faz da escuridão não o fim da história, mas o cenário onde a presença de Deus se torna mais visível. Então, hoje, antes de fechar essa mensagem e seguir para o seu dia, eu quero te fazer uma pergunta. E peço que você não responda de forma automática. Não responda com a resposta certa, mas com a resposta verdadeira. Qual é o seu maior medo agora? Qual é a caverna onde você está escondido? Qual é o inimigo que parece maior do que você? E diante desse inimigo, diante dessa caverna, você consegue, mesmo que com a voz tremendo, pronunciar as mesmas palavras que Davi pronunciou nas trevas de En-Gedi, na noite mais longa da sua vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Se essa mensagem tocou algo dentro de você hoje, se ela abriu uma janela onde havia parede, eu te convido a compartilhá-la com alguém que também está numa caverna, com alguém que também está fugindo, com alguém que também precisa ouvir que existe uma face que vale mais do que todas as seguranças do mundo e que ela está disponível agora, hoje, exatamente onde você está, para quem a busca de verdade. Espera no Senhor. Anima-te. Ele vai fortalecer o teu coração. Até a próxima Palavra do Amanhecer.